Salve, rapaziada, o Flamengo venceu e a gente vai ver aqui o que o Mago Dava Jones, torcedor, falou aí sobre esse jogo, né? Porque assim, o Flamengo é o pai do Palmeiras no Brasileirão, não tem jeito, foi porrada no primeiro turno, porrada no segundo turno, então o cliente tem razão, rapaziada. E segue tudo normal no Brasil, o Flamengo tratorando o Palmeiras. Vamos dar uma olhada aqui no que o Dava falou. O vídeo original vai estar aqui na descrição como crédito. Bora lá pro vídeo, rapaziada. Nada como um dia após o outro, né, rapaziada? Flamengo 3, Palmeiras 2. Mais uma vitória do Flamengo no Maracanã sobre o Palmeiras, o que já virou rotina. O Palmeiras é muito freguês do Flamengo no Campeonato Brasileiro, não é pouco não. Vai fazer, eu acho que 8 anos que o Palmeiras não ganha no Campeonato Brasileiro do Flamengo e uns 10 anos que não ganha no Maracanã, uma coisa assim, absurda. Obrigado pelos 6 pontos, Palmeiras volte sempre freguês. E já vou avisar os clientes palmeirenses que vão entrar nesse vídeo pra me xingar, fique à vontade, vocês têm sempre razão, porque o freguês tem sempre razão. Mas vamos falar então desse jogo, e eu queria só dizer que eu voltei finalmente, tá? Depois que eu voltei do Japão, fiquei fudido doente, eu emendei numa sinusite que acabou comigo, tanto que eu não vinha gravando e tal. Nem fiz o vídeo do baile que a gente deu no Botafogo, outros clientes nossos também, não fiz vídeo nem desse, mas vou voltando aqui, vai ter vídeo do Racing, coisa e tal, tá bom? 3-2, foi um grande jogo das duas melhores equipes do campeonato. Agora o campeonato fica muito mais em aberto, os dois estão empatados em pontos, o Palmeiras, e agora com a mesma quantidade de jogos, o Palmeiras está em primeiro porque tem uma vitória a mais, então tá totalmente aberto o campeonato, ainda vai ser ponto a ponto, partida a partida, vai ser uma loucura até o final. Palmeiras e Flamengo aí deixou o campeonato muito mais interessante, obviamente, a vitória do Flamengo. O jogo, né, galera, a questão de arbitragem, que eu sei que os clientes vão vir chorar aqui, eu vou falar um pouquinho aqui, porque amanhã no Flow Esporte Clube, vamos falar muito sobre arbitragem, tá? E aqui é o vídeo para falar do jogo, normalmente não falo muito de arbitragem aqui, mas vou dizer algumas coisas da arbitragem. O que os palmeirenses estão chorando não, choram de tudo, né? Na verdade, assim, né? Se você for ver os jogos do Palmeiras, qualquer jogo, não só esse, todos os jogadores do Palmeiras e a comissão técnica estão chorando o tempo todo. Eles fazem pressão no árbitro incessantemente o jogo inteiro pra absolutamente qualquer coisa, até um lateral, eles estão gritando com o juiz. Eles têm um método de fazer isso pra pressionar a arbitragem. Só você ver os jogos do Palmeiras, tá? Qualquer um é assim. Então eles choram de tudo, reclamam de tudo. Então, né? E eles reclamam tal do pênalti. Eu vi lá alguns comentários de arbitragem falando que foi pênalti e tal. Beleza. Foi um erro de arbitragem aí. Tá bom. Agora, como é que vocês falaram contra o São Paulo mesmo? Mas era só eles não tomarem os 3 gols. Então não era só não tomar os 3 gols, pô, os palmeirenses. Esse argumento eu escutei muito desse jogo do São Paulo. Não era só não tomar os 3 gols? Não era isso? Não é isso que vocês falaram contra o São Paulo? Ou então, tipo, como vocês no jogo contra o São Paulo. Não só esse, né? Que já foi apurado aí que o Palmeiras ganhou mais ou menos aí numa conta de, né, uns 15 pontos por causa de erro de arbitragem, assim, numa conta aí, né? Vamos lembrar que no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, teve pênalti inexistente pro Palmeiras também. Assim, palmeirense reclamar de arbitragem em 2025, me perdoe. Desculpa, né? Depois do técnico de vocês falar que no jogo do São Paulo não foi pênalti, aí é loucura, né? Aí é loucura, né? Então assim, pode chorar, chora aí, chora. Agora vamos falar do jogo. O que aconteceu nesse jogo, galera? Pra mim, tá? A minha análise disso é que o Felipe Luiz deu um nó tático no Abel. O que aconteceu? Vamos analisar a situação macro desse jogo. O Flamengo vem de um momento de oscilação. Um momento que perdeu alguns jogadores, um momento que jogadores estão numa fase, um momento que o Flamengo está instável. E teve essa data FIFA que parece que deu frutos, né? Mas vinha num momento estável, um momento de queda. Enquanto o Palmeiras é o contrário. Palmeiras de um mês e meio pra cá tá na melhor fase aí dos últimos anos. O que o Palmeiras tá jogando é brincadeira. O que Flaco Lopes e Vitor Roque estão jogando juntos e fazendo de gol é absurdo. Não só isso, marcação acertada, Piquerez voando, zagueiros muito bem. O Palmeiras tá jogando pra caralho. E tá triturando os adversários. É isso que tá acontecendo. O contexto do jogo é esse. E o Palmeiras vem no seu melhor momento do ano jogar contra o Flamengo. No momento, um jogo que para o Flamengo é muito complexo, porque a gente tem um jogo pesadíssimo no meio da semana contra o Racing. Tem isso. Obviamente o Palmeiras também tem, mas vai pegar LDU, que é um time muito mais fraco. Mas tudo bem, mas também, obviamente, é um jogo pesado. E se o Flamengo perde esse jogo, o Palmeiras abre 6 pontos. E 3 vitórias, né? Então, na prática seriam 7 pontos, porque essa vitória a mais contaria como mais ou menos um ponto a mais, porque se empatasse não chegava. Então, deixaria essa reta final do campeonato muito mais pro Palmeiras. Ou seja, o Flamengo tinha que ganhar, ou pelo menos empatar. Empatar também seria muito bom pro Palmeiras, tá? Mas não seria acabou o campeonato. O campeonato também não iria acabar se o Palmeiras ganhasse. Mas, porra, vamos combinar que ia ser muito, muito, muito difícil. Então, Felipe Luiz, o que tinha que fazer?
tinha que ganhar esse jogo, óbvio, mas ele tinha que anular o Palmeiras. E diferente de todos os outros jogos que o Flamengo joga, normalmente quem tenta anular o Flamengo são os outros times. Os outros times tentam se defender, os outros times tentam se segurar e o Flamengo vai pra cima. Esse jogo foi diferente, mas na minha visão, eu não vi, a entrevista coletiva não rolou ainda quando eu tô gravando esse vídeo. Acho que foi a escolha do Felipe Luiz. Se você prestar atenção, você flamenguista que assiste jogos do Flamengo, todos eles, você vai ver que o Flamengo não jogou como normalmente joga. O Flamengo não marcou em cima. Não, cara, o Flamengo, normalmente, início de jogo, faz uma pressão fodida nas linhas altas pra amassar, forçar o erro e fazer o gol. O Flamengo não fez isso no momento nenhum do jogo. Os laterais, Alexandro e o Emerson Royal, não passavam no meio campo. Somente em situações de contra-ataque eles faziam isso. O Pulgar voltou, ótima notícia, Pulgar, mas o Pulgar, Jorginho, bem atrás. O Flamengo, deliberadamente, na minha opinião, entregou a bola pro Palmeiras. E por que o Flamengo fez isso? Porque, cara, o Palmeiras, ele se aproveita muito das falhas dos seus oponentes. E ele se aproveita muito de contra-ataque e transição rápida. E ele consegue, quando o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que estão numa fase absurda, ficam 2 contra 3, por exemplo, eles estão ganhando todas. Então o Flamengo não podia deixar isso acontecer. E não deixou. O jogo foi 3-2 e o Palmeiras... Vou pegar aqui os números, ó. O Palmeiras teve 20 finalizações no gol. Não, desculpa, 20 finalizações no total. O Flamengo teve 8. Das 8, 4 foram no gol, tá? E foram 3 gols. O Palmeiras teve 9 finalizações no alvo. Mas, se você viu o jogo, você viu que chance de gol foram apenas 2. Que foram os 2 gols. Chance de gol foram 2. O Rossi não fez grandes defesas. Quer dizer, ele fez uma grande defesa no gol do Gustavo Gomes, naquele conceito e tal. Mas não fez. O Flamengo não sofreu, assim, em termos de finalização no gol. Não foi que o Palmeiras conseguiu. Não, o Palmeiras fechou. A defesa do Flamengo é muito boa. Então o Flamengo se fechou e ele anulou o Flaco Lopes e o Vitor Roque, gente. Eles não conseguiram finalizar no gol. Eles não conseguiam. Porque o Flamengo encaixotou eles muito bem. Andrés Pereira sentiu muito, né? As vaias da torcida e tal, jogou nada. Aníbal Moreno, nossa senhora, que partida horrorosa do Aníbal. Entregando. Bruno Fux também, meu Deus. E o Flamengo fez. Porque o que acontece? Uma partida dessa, galera, é uma partida de erro zero. O Flamengo fez gol em todos os erros do Palmeiras, pô. Todos os erros do Palmeiras. O Flamengo fez os gols, pô. Claro que conta com 2 craques, foi o Arrascaeta e o Pedro. Cara, o Pedro fez um gol, uma assistência e sofreu pênalti, pô. Absurdo, pô. Absurdo. E o Arrascaeta, brincadeira, só joga muito. Nossa senhora, joga muito. E o Flamengo foi jogar mais ou menos como o Palmeiras gosta de jogar. Na transição, no contra-ataque, esperando a oportunidade. Foi isso que fez e o Flamengo foi letal. Porque tem jogadores pra isso. Mas todas as vezes os 2 gols e o Pedro foram lances que o Flamengo conseguiu deixar o Pedro sozinho ou o Arrascaeta sozinho. Porque o Palmeiras estava se jogando no ataque pra tentar o gol e ficava vulnerável. E o Flamengo aproveitou. E aí, depois que tomou o segundo gol, o Palmeiras caiu muito a força. Também a pressão que o Palmeiras tava fazendo era um negócio que não consegue manter o jogo inteiro. É muito difícil. Só que depois do segundo gol, o Flamengo começou a controlar e tal. E tanto que a posse de bola do jogo, galera, terminou 52 pro Palmeiras, 48 pro Flamengo. Foi pouca diferença. Você que viu o jogo pode achar que o Palmeiras teve bem mais posse de bola. Não teve. O Flamengo administrou muito bem. E pra mim, olhando os jogadores, conhecendo os jogadores como eu conheço, como você flamenguista conhece, você sabe que parece que foi calculado, gente. Luiz Araújo, uma partida de entrega absurda. Também, cara, o Luiz Araújo, eu gosto muito dele. Emerson Royal e Alexandre fizeram uma partida exuberante, né, principalmente defensivamente, de construção. Sabe, você via lance, cara, que o Flamengo tira, joga pra lateral. Foi um jogo mental de desestabilizar também o Palmeiras, nesse aspecto, pra frustrar as jogadas do Palmeiras. E o Flamengo frustrou muitas. Então eu acho que o Felipe Luiz deu um nó tático no Abel, tá? Eu acho que foi, realmente, o Abel não soube lidar com o que o Flamengo propôs pra ele. Porque, de novo, finalizou muito o Palmeiras, sim, mas vai ver chance de gol. Chance de gol foram os 2 gols, pô. Belas jogadas, né, individuais. Claro que tem um lance também a cabeçada do Vitor Roque, porque o Danilo não tinha entrado, porque o Wilton não autorizou ele entrar, palhaçado, porque esse juiz é ridículo, horrível, né, mas tudo bem. Bela cabeçada do Vitor Roque, inclusive, mas o Flamengo não deu essa chance pra ele. A gente perde o Ortiz, não sei se ele vai poder jogar 4, é uma pena, porque ele lesionou, né, e o Flamengo consegue uma vitória gigantesca. Jogo assim, cara, é isso. Eu acho que o Felipe viu, porque acontece, aí foi pro segundo tempo, e o Flamengo até teve mais a bola, tentou mais algumas coisas e tal, mas claramente o Flamengo chegou no segundo tempo a furar a bola. Por quê? Cara, óbvio que esses jogadores e o técnico estão vendo o que o Palmeiras tá fazendo nos últimos tempos. Quantidade de gol, as viradas. O Palmeiras tá numa fase iluminada. O Flamengo não podia se arriscar. Então foi um jogo pra o mínimo risco, tinha que fazer os gols e fez. Se o Flamengo não consegue os gols, óbvio que esse jogo vai ficar mais Palmeiras. Só que o Flamengo era isso, segura a pressão dos caras, é a hora do contra-ataque, nossos craques resolvem. Parece que você tem esses caras no time, né? Foi o que aconteceu.
É, rapaziada, o Flamengo jogou muita bola, né, cara? E realmente o Dava tem razão, cara. Você que acompanha aí os jogos do Flamengo sabe que o Flamengo tem uma característica. E o bom do Felipe Luiz é que ele tá implementando outras formas de atacar, né? Não só dominando as partidas, mas sendo mais vertical, mais objetivo. E foi isso que o Flamengo fez. Foi tudo milimetricamente calculado, cara. Quando o Palmeiras tinha que propor jogo, eles não sabem fazer isso. Então o Flamengo esperava, eles tentavam, erravam, o Flamengo atacava o espaço e fazia os gols. E foi assim várias vezes na partida. E o Flamengo saiu vitorioso e foi fundamental a data FIFA, né? Porque o Flamengo vinha numa baixa aí, o Flamengo vinha sofrendo muito na parte defensiva e ofensiva, né? O Flamengo não conseguia fazer gols e não conseguia não tomar gols. E quando o Flamengo tá nesse aspiral negativo, o que o Flamengo precisa é sempre de um adversário forte para encarar. Quando o Flamengo enfrenta esses adversários fortes, o Flamengo volta a brilhar novamente, né? E toda vez é assim. E não foi diferente contra o Palmeiras. Mas enfim, rapaziada. O vídeo original vai estar aqui na descrição do Dava Jones. Vai lá, o canal do Dava, o Dava é sensacional. E claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.